Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de riqueza, falando de sabedoria, de vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e fez também para você. Então sejam todos bem-vindos. Faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você. Então assuma a responsabilidade sobre a sua vida, assuma a responsabilidade sobre os seus resultados. Só quem produz o seu resultado é você mesmo. Então faça você um excelente dia e hoje vamos para mais uma leitura, vamos fazer mais uma leitura e vamos comentar mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus cuida tudo. Aliás, o livro onde Deus cria tudo, cria o universo, cria as estrelas, cria o sol, cria a lua, cria a terra, separa as águas, fornece a luz. Perfeito, cria os vegetais, cria os animais e cria também as pessoas, cria também o homem. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 5 do livro de Gênesis. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Perfeito? Você não paga nada, absolutamente nada. Você só vai estar nos ajudando a levar este material, levar esta mensagem para mais e mais pessoas. E quem sabe um dia possamos entrar no coração de alguém e ajudar alguém. Este é o nosso objetivo. Então se inscreva aí no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, não importa de onde você está assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal para fortalecer aqui o nosso trabalho. Então beleza, vamos começar a nossa leitura e hoje vamos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis. E para isso vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus viva, a palavra do Deus vivo, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. Nosso manual de instruções para a vida. Muitas pessoas podem achar que a Bíblia é um livro religioso, que fala de Deus, que fala do amor de Deus pelo ser humano, pelas pessoas, por seu Filho Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada nada mais é do que o livro da vida, o manual de instruções da vida. Imagina que você comprou um eletrodoméstico e você não sabe usar este eletrodoméstico porque você não leu o manual de instruções deste equipamento. A mesma coisa é você com a sua vida. Você não tem o total conhecimento de como funcionam as coisas, como funciona a vida, quais os poderes e quais as funções que você tem, né, para conduzir a sua vida. Então, se você deseja saber por que certas coisas dão certo na sua vida e certas coisas não dão certo, basta você ler o manual de instruções da sua vida e descobrir o que você está fazendo de errado. Perfeito? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Não se esqueça de deixar já o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui para o nosso trabalho. Então vamos lá, já fizemos a leitura do capítulo 1, onde Deus finalmente criou o homem, do capítulo 2, de Adão e Eva, do capítulo 3, da expulsão do paraíso, do capítulo 4, do pecado de Caim contra Abel, e agora vamos fazer a leitura do capítulo 5. Do capítulo 5. E começamos assim, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Ou seja, aqui está confirmando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus
o criou. Macho e fêmea, versículo 2. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão no dia em que eles foram criados, no dia em que eles foram criados. Então, no dia que Adão foi criado, já foi dado o nome para ele de Adão. Então, macho e fêmea, Deus os criou. Criou tanto o homem como a mulher. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos. Veja bem, naquela época você vivia muito tempo. As pessoas viviam muito tempo. Porque não tem todas as desgraceiras de hoje, né? Agrotóxico, envenenamento por alimento, todas essas desgraceiras. Então o homem vivia muito tempo porque a sua alimentação era natural e saudável. Muito natural e saudável. A água era natural, o leite era natural. Todo o alimento vegetal era natural, não tinha toda essa desgraceira de hoje, né? E não tinha toda esse estresse, essa preocupação com tudo da vida, né? Então era bem saudável a alimentação do homem. Então o homem vivia muito tempo. E Adão viveu 130 anos e gerou a sua própria semelhança. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua própria semelhança, segundo a sua imagem. E chamou seu nome de Sete. De Sete. Versículo 4. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos. E gerou filhos e filhas. Então Adão, depois de ter tido sete, né? Na verdade já tinha tido Caim, que foi o primeiro, depois Abel. Mas como como Caim matou Abel, então Deus concedeu novamente filhos a Adão. E veio Sete. E veio o filho Sete. Porque na verdade Adão já tinha perdido os 2 filhos. Você lembra que Caim, por inveja, ele foi lá e matou Abel. Então, na verdade, Adão já havia perdido seus 2 filhos. Por quê? Porque Caim matou Sete. Naquela época, a presença de Deus era constante junto à humanidade. Deus vivia com a humanidade. Mas como Deus foi vendo a humanidade se perder, ao passar dos anos, ao passar dos tempos, a humanidade começou a se perder. Então o que fez Deus? Deus foi se afastando. Deus foi se afastando do homem. Foi deixando o homem por conta própria. Que também é uma coisa bem natural. Quando você pai, quando você mãe, você tem lá seu filho, então no princípio ele é totalmente dependente de você. Totalmente, ele depende de você para tudo. Para comer, para beber, para se vestir, para se limpar, para tudo. Seu filho depende de você para tudo. Mas com o passar dos anos, conforme ele vai crescendo, ele vai adquirindo, né, identidade própria, independência, vai adquirindo liberdade. E a tendência é ele se afastar de você. Isso é o natural. Isso é o natural. É o filho seguir a sua própria vida. De repente ele não quer mais viver ali naquele ambiente, naquela ambiência ali junto com você. Ele quer testar seus horizontes, quer testar seus limites, ele quer viver a sua própria vida. Isso é o natural. O que não é natural é o que as famílias fazem hoje, né? De querer segurar o filho e não deixar o filho partir. Lembra da história de Abraão? Abraão foi assim. Deus chegou para ele e falou, ó, se afaste desse ambiente onde você está. Se afaste da sua parentela. Se afaste da sua ambiente, se afaste desse ambiente, se afaste do lugar onde você está, dos seus parentes, se afaste dos seus familiares, e eu te mostrarei uma nova vida e uma nova terra. Eu te darei. Foi assim que Deus sucedeu com Abraão. E foi por isso que Abraão seguiu sua vida, seguiu seu rumo, seguiu seu caminho, e Abraão foi um dos homens mais prósperos que já existiu. Então aqui o que aconteceu? Adão já havia perdido seu filho Abel porque tinha sido assassinado. Adão já havia perdido Caim porque Deus o expulsou. Deus o expulsou por ele ter matado Abel. E ele,
Caim se tornou um eterno viajante, perseguido, né? Caim até fala aqui, né? Que eu não vou conseguir suportar, né? Eu não vou conseguir suportar. Não sou fora, Jani do Éden, que eu não vou conseguir suportar o meu castigo. É aqui, ó. Quanto o que Deus diz para ele. E agora tu és amaldiçoado desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Da tua mão você derramou o sangue, com suas mãos você tem o sangue do seu irmão em tuas mãos. Agora tu és... Não. Quando tu cultivares a terra, ela não te darás mais sua força. Fugitivo errante. Então, Caim se tornou um eterno fugitivo, um eterno errante. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. Então aqui Caim foi expulso, né, da presença de Deus. Caim foi expulso, ele se tornou um fugitivo errante. Então Adão já tinha perdido seus 2 filhos, tanto Caim quanto Abel. Então Deus lhe concedeu mais um filho, 7. Depois que Adão tinha 130 anos, Deus lhe concedeu mais um filho, chamado 7. E os dias, versículo 4, e os dias de Adão, depois de ter gerado 7, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão, depois de ter gerado 7, gerou mais vários filhos e filhas. E não são vários, não são poucos não, porque naquela época, imagina a pessoa viver 930 anos, então, e ela tinha, né, capacidade de gerar filho a vida inteira. Então naquela época eram vários filhos mesmo, não se trata de 5 nem de 10 não, mas sim de muitos filhos. E todos os dias de Adão foram 930 anos, então Adão viveu 930 anos, então ele morreu. E então ele morreu. Pense, ele teve 7 com 130 anos. Então ele viveu, depois que teve 7, ele viveu mais 800 anos. Então são 800 anos gerando filhos e filhas. Perfeito? Então são muitos filhos. E todos os dias de Adão, e todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e finalmente ele morreu. Adão morreu com 930 anos. E agora vem aqui uma sequência da linhagem de Sete. Aqui vem a sequência da linhagem, das gerações de Sete, o filho de Adão. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Então Sete foi ter o seu primeiro filho já com 105 anos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então Sete, filho de Adão, viveu 912 anos, viveu muito também, 912 anos. E todos os dias de Sete foram 912 anos e finalmente Sete morreu. Então aqui o primeiro filho de Sete tinha sido Enos. Enos viveu anos, e Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Então, Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Então, o primeiro filho de Enos foi Cainã. Ele já foi ter o filho com 90 anos. E Enos viveu, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Imagina, já pensou a gente conseguisse viver 900 anos? Já pensou se a humanidade hoje pudesse viver 900 anos? Como é que não seria? Imagina você viver 900 anos. Muita coisa, né? E Cainã, mas por que naquela época lá se vivia tanto? Primeiro porque a missão que Deus havia dado. O que Deus tinha falado para o homem? Você vai povoar toda a terra.
Você vai, sede frutíferos, se multiplique e povoe toda a terra. Então a missão era povoar toda a terra. Então é por isso que o homem vivia tanto, é por isso que o ser humano vivia tanto naquela época, que ele tinha a missão de povoar toda a terra. Ele precisava gerar filhos e filhas, né? Aqui em Gênesis 1 ele fala aqui, Deus abençoou e disse, abençoou o homem e a mulher que ele havia criado a sua imagem e semelhança, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugue a terra, e controle a terra, domine a terra, governe a terra, reine sobre toda a terra. Então é por isso que as pessoas, os homens viviam tanto tempo, os homens que eu digo, as pessoas viviam tanto tempo, que aqui se trata de homem, que o homem viveu 900 anos, 930 anos, 912 anos, 905 anos, mas era tanto o homem quanto a mulher. E Cainã viveu depois que gerou. Não, aqui versículo 12 primeiro. E Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu. E gerou Malaléu. E Cainã viveu depois que gerou Malaléu 840 anos e gerou filhos e filhas. Então, Cainã viveu depois que gerou Malaléu 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então Cainã viveu 910 anos e morreu. E Malaléu viveu 65 anos e gerou Jered. E Malaléu viveu 65 anos e gerou Jered. E Malaléu viveu depois que gerou Jered 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Então aqui está se falando, né, como já foi falado aqui da descendência de Caim, como já foi aqui falado da descendência de Caim, das gerações de Caim, das gerações vindouras de Caim, agora está falando das gerações de Sete. Das gerações de Sete. Porque era Caim de um lado e Sete do outro. Por quê? Porque Caim já havia matado Abel e já tinha gerado o mal, já tinha gerado a maldade para a humanidade, já tinha trazido a maldade para a humanidade. E Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Então, demorou bastante aqui para Jered ter seu primeiro filho, né? Seu primeiro filho homem. Aqui não descreve se Jered já tinha tido alguma filha mulher. Provavelmente sim. Então, Jered viveu depois que gerou Enoque. Então, Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque é um personagem muito importante na história da humanidade. Enoque é um personagem muito importante na história da humanidade. E o livro de Enoque, ele foi deixado fora da Bíblia, ele não foi posto na Bíblia, porque se tratava de um livro muito excêntrico para a época, né? Então, ele foi deixado fora da Bíblia, ele não foi colocado na Bíblia, o livro de Enoque. E Jered viveu depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Então, todos os dias de Jered foram 962 anos. 962 anos. E finalmente Jered morreu. Então, aqui é um dos homens que mais viveu, né? 962 anos. Mais até do que Adão. Jered viveu até mais do que Adão. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu, né? O homem mais
velho é o homem que mais viveu. Tanto é que quando nos referimos a uma pessoa mais idosa, usamos o termo, né, de Matusalém. Esta pessoa parece com Matusalém. Então são personagens importantes, né, na história da humanidade, tanto Enoque como Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhas e filhos. Filhos e filhas. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então Enoque andava com Deus. Enoque, ele esteve na presença de Deus. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque, olha só o detalhe aqui, né? O que está falando aqui na Bíblia, né? De nenhum outro personagem até o momento andava com Deus. Nenhum outro personagem até o momento andava com Deus. Porque lembre-se, quando Caim foi expulso, quando Deus colocou a marca, né? A marca da maldade em Caim, então Deus se afastou da humanidade. Deus se afastou da humanidade, que até então Deus estava ali presente junto com as pessoas. Mas quando ele percebe, né, que a maldade já está instalada no coração, na cabeça da humanidade, das pessoas, então o que Deus faz? Depois que ele expulsa Caim e põe a marca da maldade sobre Caim, ele se afasta. E aí as pessoas não têm mais a presença de Deus, ficam clamando por ele, mas ele já não está mais presente, ele já não está mais junto ali das pessoas. Mas aqui no caso de Enoque, aqui é colocado que ele andava com Deus. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Aí no versículo 24, Enoque caminhava com Deus. E ele não estava mais presente na humanidade, pois Deus o tomou. Então, Enoque, ele não morreu. Não é colocado aqui que Enoque morreu, porque ele estava com Deus. Ele caminhava com Deus durante 300 anos. Ele vivia ali recebendo instruções de Deus. Versículo 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então, Matusalém viveu 185 anos e somente com 185 anos é que ele gerou Lameque. E Matusalém viveu depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Então Matusalém viveu depois que gerou Lameque mais 782 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 27. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos. E morreu 969 anos. Ou seja, aqui Jered, 969, sendo que Jered viveu aqui. Peraí, Jered viveu 962. Então ele perdeu aqui por 7, né? 7 anos apenas. Então Jered aqui, pelo que consta aqui, é o segundo homem que mais viveu. Vou até grifar isso aqui, é o segundo homem que mais viveu. Então vou grifar aqui a história de Jered, vou deixar marcadinho aqui para gente não esquecer mais disso. Então Jered, pelo que consta aqui, é o segundo homem que mais viveu. O primeiro é Matusalém, eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, mas o segundo aqui é Jered. Então todos os dias de Matusalém, então vamos colocar aqui Enoque também é muito importante, porque Enoque ele foi conduzido, né? Ele foi levado por Deus. Agora vem aqui Matusalém. Então Matusalém é o primeiro homem que mais viveu, 969 anos, e Jered é o segundo. Acho que nem todos tinham essa informação. Que Matusalém foi o homem que mais viveu. Acho que todos já conhecem a história de Matusalém. Mas agora Jered,
né? Nem todos com certeza conhecem. Então, todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e finalmente ele morreu, e todos os dias de Jered foram 962 anos, ou seja, apenas 7 anos a menos. Então, com certeza, Jered deve ter sido o segundo homem que mais viveu. Se não estou enganado, Adão, com 930, é o terceiro. Então, Matusalém viveu, né? Matusalém viveu 180 anos e gerou Lameque. Então vamos agora para a história de Lameque, versículo 28. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele, olha só, então finalmente chegamos aqui em Noé. Finalmente chegamos aqui em Noé. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Olha que já até diferente, porque por exemplo aqui, ó, Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então aqui não fala, ó, e gerou Noé, não, tá aqui, ó, e gerou um filho. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome de Noé. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então o Senhor já havia amaldiçoado lá quando Caim, né? Quando Caim comete aquele pecado, comete aquele delito contra seu irmão, então o Senhor já havia amaldiçoado a terra. Então ele chamou o seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então foi Lameque que gerou Noé. Lameque gerou Noé. E este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu depois que gerou Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E finalmente Lameque morreu. E aí vem agora Noé. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então, versículo 32, né? Ou seja, o versículo 31, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Versículo 33, e Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então este é o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 5 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus cria tudo de bom para mim e para você. E se você ainda não entendeu quem você é, então saiba que você é reinante e governante sobre toda esta terra. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é o seu estado educacional, você não é a sua profissão, você não é esta pessoa, este é o seu estado. Você está professor, você está advogado, você está médico, mas você não é nada disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E se você ainda não descobriu a sua identidade, não perca tempo, não perca mais tempo. Procure saber, conhecer quem é você, quem é a essência de Deus dentro de você. As pessoas só não conseguem alcançar o que elas almejam, alcançar o que elas querem, porque na verdade elas estão afastadas de Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então tudo aquilo que Deus manda você fazer, pede para você fazer, você acaba não fazendo. Você acaba se distanciando dia após dia de Deus, porque você se afastou dele, você se afastou da essência de Deus que está dentro de você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus é escasso? Você acha que Deus é pobre?
Você acha que Deus é necessitado? Você acha que Deus é carente? Não. Deus não é nada disso. Então você está colocando para Deus que Ele é escasso. Se você é escasso, Deus é escasso. Se você é fraco, Deus é fraco. Se você é pobre, Deus é pobre. Se você é doente, Deus é doente. Se você é escravo, Deus é escravo. Então descubra qual que é a essência de Deus dentro de você. Então essa foi a nossa leitura de hoje. E se você, porventura, acompanhou este vídeo, essa live aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Mas se você ficou até o final desta live, se você acompanhou esse vídeo até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, que você seja próspera, alegre, feliz, saudável e muito abundante, muito rica. Então que Deus abençoe sua vida, faça um ótimo dia, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.